aqui na TV Cidade, trazendo para você aquilo de melhor, conectando os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua alma com aquilo que os céus podem trazer para você. E de que forma a gente vai fazer isso? Trazendo assuntos que realmente te interessam e te fazem dar aquela despertada, para entender que Deus tem muito mais para sua vida do que a lei de ser um soberano, um tirano, como muita gente traz por aqui. Mas hoje eu quero já focar nesse início de programa para que você entenda sobre algo que é a base de tudo aquilo que Deus quer para sua vida, que é a fé. Quando nós vamos lá para a Bíblia Sagrada, que será a base para todos os nossos programas, e também a ciência, dados comprovados. Porque sim, eu creio, e eu tenho certeza que você também crê, que a ciência é algo feito por Deus, permitido por Deus, para que nós possamos ter acesso a muitas coisas, para que a gente possa entender muita coisa sobre nós e sobre os outros. Quando nós vamos lá para Hebreus, capítulo 11, no primeiro versículo, ele nos ensina o que é a fé. E ele fala sobre uma fé firme, né? Sobre coisas firmes. E o que seriam então essas coisas firmes da fé? A fé, na verdade, resumindo para você e fazendo tu se aprofundar nesse assunto, é algo que, quando eu visualizo mentalmente o que eu desejo, o que eu quero, aquilo acaba acontecendo. Já parou para observar que quando você acorda de manhã, você abre os olhos, de repente você tá com uma dorzinha de cabeça chata, e aí você diz, o meu dia começou horrível. E realmente é isso que acontece. Você visualizou na sua mente que o dia seria horrível por conta daquela pequena dor de cabeça, e foi isso que aconteceu. Então, eu quero que você entenda que você pode e deve mudar esse pensamento. Toda vez que você levantar de manhã, levantou com aquela dorzinha de cabeça chata, você vai pegar e você vai declarar: apesar dessa dor de cabeça, o meu dia será incrível, porque eu entrego ele nas mãos de Deus. E vai acontecer em passe de mágica? É óbvio que não, você precisa ao longo do dia estar entendendo. E para que essa fé se torne prática e firme, isso precisa ser algo constante. Mas Camila, você está falando aí e parece tão fácil, tão simples. Você nunca passou por isso? Sim, eu já passei por momentos em que nem a fé e nem ninguém podia suprir ou resolver aquilo que eu estava sentindo, pensando ou imaginando. Nem eu entendia a sucessão de coisas ruins que aconteciam, ou as sucessões de coisas boas. Então eu comecei a buscar na ciência, juntamente com a Bíblia, como que eu poderia transformar a minha vida. E estou eu aqui falando com você, diretamente dessa TV maravilhosa, que passa para o Brasil inteiro, que é a nossa TV Cidade, aqui da cidade de Farroupilha. Mas onde você estiver assistindo, você entende, consegue ver programas maravilhosos, uma grade de programação incrível. Então, eu quero que você entenda que estar aqui, eu visualizei, eu tive fé que eu iria estar aqui. Então, essa fé prática é o que vai fazendo as coisas moverem na sua vida. E tudo, no fim das contas, é pela permissão de Deus, que a Bíblia também nos garante dessa forma. Por que eu não li o versículo para você? Porque eu quero que você comece a abrir a Bíblia e ter um contato maior com ela, independente da religião que você tenha, porque a minha religião é o Deus da Bíblia Sagrada, e esse Deus da Bíblia Sagrada me garante que a fé é a firme certeza. Então, quando eu tenho certeza e eu descanso naquilo e me alegro e começo a trazer bons sentimentos, isso acontece. Camila, como é que eu posso trazer bons sentimentos numa situação completamente ruim? Você precisa se perguntar, além disso, o que move o seu coração? O que te faz feliz? O que te alegra? Aí, pensando nisso, você tem que sim ter esses sentimentos a partir de práticas que te deixam alegre. Uma das práticas, trazendo exemplo para ficar palpável para você, que me faz muito feliz, é assistir bons programas. Isso mesmo, quando eu vou para o YouTube, eu pesquiso assuntos que eu gosto de aprender. De repente, você não gosta muito de pesquisar e estudar como eu, mas de repente você gosta de assistir vídeos de comédia. Então você pode pesquisá-los, você pode ver, de repente você gosta de ler. Você pode ler livros bons, livros bacanas que vão te agregar alguma coisa e vão te deixar feliz. Ou outra coisa também que me deixa muito feliz e me faz muito bem para tirar o foco daquilo que está acontecendo naquele momento
é fazer palavras cruzadas. Isso mesmo. Eu sou uma jovem senhora que cresceu fazendo palavras cruzadas, porque eu via o meu pai, eu via a minha avó, e eu via outras pessoas que me rodeavam fazendo palavras cruzadas. Isso me ajudava muito na escola, me ajudava muito em situações em que eu precisava falar melhor, me apresentar melhor, escrever melhor. Então é algo que eu indico a você buscar. Muitas vezes também brincar com seus filhos, estar com pessoas que você gosta, isso faz muito feliz. Recentemente eu pude desfrutar disso, né? Porque mesmo morando no Rio Grande do Sul, eu sou lá de São Paulo, e eu pude retornar a trabalho e poder rever tias, tios, primos, e isso me fez muito bem. Eu voltei a 1000 por hora com gás melhor ainda. Então, ou seja, uma sucessão de coisas que me fazem bem tá trazendo muito coisas boas para minha vida. Então, para você trazer coisas boas, para você trazer coisas melhores, para você conseguir praticar esta fé e descansar, você precisa se cercar. Você já ouviu aquela frase que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? De repente, não. Mas se você já ouviu, reforço para você, e eu incluiria não só as 5 pessoas, mas as 5 atividades que você mais faz. Se você passa o dia vendo notícia ruim na internet, na TV, se você passa o dia em outros canais que não seja aqui na TV Cidade, eu tenho certeza absoluta que você está se alimentando de coisas que não vai fazer tão bem assim para você. Então, eu te recomendo também a estar ligadinho com a gente nas outras programações que são excelentes, né? Nós escolhemos com muito cuidado e critério o que trazer aqui para você, com diversidade para vários públicos e gostos. Eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa boa. E caso você não queira assistir pela TV, você pode assistir pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok. Lembrando que os programas completos são pela TV ou pelo YouTube. E aí nas redes sociais você consegue ver recortes que daí também vão te ajudar muito, né? E se alimentar de coisas que são boas, que são alegres, faz muito bem. Se você de repente tem aquela prima, tio, amiga, vizinha, que tá sempre negativo, tá sempre falando coisas ruins, você precisa se blindar para poder ver essa pessoa. Para que quando essa pessoa chegar e dizer, nossa, a economia tá horrível, o preço do mercado tá horrível, você conseguir chegar e dizer para ela, é verdade, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo eu fico tão feliz de poder ter um trabalho que eu consiga pagar esse preço do mercado. É tão bom poder saber que eu consigo manter a economia funcionando, ajudando mercados, ajudando empresas a faturarem bem. Então, você precisa se dispor a fazer o seu melhor. Você precisa se dispor e praticar essa fé com firmeza, buscar o que vai te fazer bem. Muitas vezes a gente não consegue mudar algumas situações, mas se a gente já começa a colocar o nosso cérebro para treinar para coisas boas, ver coisas boas, ouvir coisas boas, falar coisas boas, eu tenho certeza absoluta que essa fé firme vai te trazer bons resultados. Mas também agora vamos para o outro lado. Essa fé aplicada de forma negativa, ou seja, você buscar só programas violentos, você está toda hora falando com pessoas negativas, você está toda hora deitada na cama e o dia vai ser horrível, eu vou ficar aqui deitada na minha cama esperando o dia passar. Isso, além de te trazer prejuízos na sua vida, vai te trazer depressão, frustração, sentimento de que nada presta, nada serve. Mas será que realmente esse estado que você está agora é o momento, é o lugar onde Deus, o Criador de todas as coisas, inclusive de você, é isso que Ele quer para você? Eu tenho certeza que não. Porque justamente, como eu te disse antes, buscando Deus da Bíblia Sagrada, eu entendo que não. Que Ele faz todas as coisas para quê? Para que o nosso final, para que a nossa vida seja boa, para que seja leve, para que seja fácil. Para que em tudo isso também a gente consiga glorificá-lo. De que maneira? Com gratidão, com alegria, com paz, com verdadeiro amor pelas pessoas, pela vida. Então, eu te sugiro a entender o que é essa fé, o que é praticar a fé. Nós temos certeza que quando essa fé é firme, é aplicada, ela gera coisas, ok? Já entendemos. E aí, de repente, você me pergunta, tá, Camila, mas e como o pessoal faz promessas e alcança aquilo que fez na promessa, né? Se Deus fizer isso, ela faz aquilo. Isso, na minha opinião, é como se fosse uma moeda de troca com Deus.
Mas se você parar para olhar, as pessoas recebem sim. Por quê? Porque elas têm fé, elas têm certeza que Deus vai fazer. Mas eu te indico fazer diferente. Faça um propósito diferente com Deus. Diga, Senhor, eu vou fazer tal coisa porque eu sei que tendo essa atitude, tendo esse ato de fé, o Senhor vai fazer. Por exemplo, a gente tem uma irmã no ministério que eu congrego, nós fizemos alguns cultos na casa dela e ela está numa cadeira de rodas. Mas nós fomos lá com fé, crendo, e nós sugerimos a ela, irmã, antes que Deus te levante da cadeira, vá conosco congregar, vá à igreja glorificar Deus e vá visualizando a sua cura, vá visualizando que a senhora levantou desta cadeira. Nós não podemos fazer por ela, mas nós temos que ter essa fé firme para poder passar para as outras pessoas. Né? Nós poderíamos se colocar no lugar dela e começar a dizer, realmente, né, minha irmã, tua situação tá difícil, tá complicado, tá... Não, nós nos unimos e dissemos, não, nós cremos junto contigo, mas, no fim das contas, é você e Deus, para que essa fé firme haja, para que essa fé firme seja construída e que sim, né, como nós brincamos com ela, para que a gente pule muito, glorifique muito junto com ela e ela faça depois um risoto gostoso para nós, porque ela comentou que gostava muito de cozinhar e seu esposo disse que ela cozinha muito bem. Então é desta forma. Se de repente ela continuasse andando, se influenciando com pessoas que só a desanimam, só a desamparam, só a colocam para baixo, provavelmente ela não teria já a melhora que ela teve só nesses cultos domésticos que nós vemos nitidamente, em que no primeiro dia que nós fomos, ela estava triste, deprimida, angustiada, era nítido, e ela contou um pouquinho para nós isso. E então, nós fomos lá e levamos esperança, mas esperança através do quê? Através da Bíblia Sagrada, mas também através de palavras de encorajamento, de verdade, de ânimo, sem sensacionalismo, sem promessas falsas, porque muitas vezes também o que desanima muita gente hoje em dia, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, são promessas mirabolantes, coisas exageradas, que a gente sabe que no momento que estamos passando não é possível, não é algo palpável. Então, também é outra coisa que você precisa se resguardar para que essa fé firme haja e traga o que você deseja. É o quê? É você entender, visualizar aquilo que é palpável. Eu ter tal carro hoje é o carro que eu consigo sustentar, que eu consigo pagar. Mas eu quero um carro melhor. Mas eu não vou visualizar lá um carro de milionário, porque não é o meu momento. Mas sim, um carro melhor do que eu tenho hoje, sim, isso eu posso visualizar, eu posso colocar lá nas minhas contas, fazer a conta, Senhor, esse aqui, esse carro aqui eu consigo sustentar, me ajuda a adquirir. Isso é super palpável, isso é tranquilo. E aí o nosso corpo, a nossa mente vai trabalhando para que isso aconteça. E também, uma das coisas que faz com que essa fé seja depositada, que ela aconteça, que as coisas aconteçam, que ela continue firme, é você caminhar rumo ao que você deseja. Sem estresse, sem pressão, sem adrenalina. Tem que acontecer, eu tenho que fazer porque vai fazer, porque senão Deus não vai fazer. Não, com Deus é tudo tranquilo. Tanto que ele diz em um dos salmos, esperei com paciência no Senhor. Então, esperar com paciência é isso, Senhor, para que eu compre um carro melhor. Eu preciso ter quanto de renda? Eu preciso ter essa renda porque eu preciso pagar o seguro, porque eu preciso tanto de gasolina por mês para me locomover, para trabalhar, para fazer as coisas que eu quero, né? Eu preciso, talvez, de repente, reformar minha garagem, porque não cabe o carro hoje. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Então, quando você começa a pensar e analisar, além de você estar construindo metas e objetivos, você está mostrando para Deus que a sua fé não é irracional, que você está entendendo o seu momento. E esse seu momento de fé, ele deve ser usufruído com leveza, com alegria, com aquilo, tudo de bom que Deus com certeza tem para você. Eu tenho plena certeza de que não é só o que você está vivendo agora, que Deus tem muito mais para você. Mas como nós já falamos até aqui, você precisa praticar essas etapas, vamos colocar assim, que vai fazendo com que essa fé, dita em Hebreus 11, que ela possa estar em ação. Então, essa fé, ao longo do capítulo 11 de Hebreus, até aconselho que você leia com carinho, com cuidado, não só o primeiro versículo, mas leia esse capítulo, ele fala muito sobre fé. Todo o livro de Hebreus, ele fala em vários momentos sobre a fé, e você pode aprender muito mais. Mas eu quero te recomendar também a agir,
né? Muitas vezes, hoje, com a tecnologia, com tudo muito palpável, a gente quer tudo mais rápido, mais fácil, mais direto ao ponto, mais copia e cola. Mas quando você começar a mergulhar e desfrutar e realmente colocar o seu cérebro para pensar, você vai entender, você vai conseguir chegar além do que você precisa, do que você espera, do que você imagina com Deus e na sua vida. Você precisa exercitar. E você parar para ler a Bíblia, que é o livro mais conhecido, mais vendido de todo mundo, o mais ou menos lido. Então faça parte daquelas pessoas, poucas pessoas que leem algo que realmente vai te animar, vai te elevar. E você pode ler outros livros também que vão te agregar muita coisa também. Se você quiser recomendações, comenta aqui embaixo se você está assistindo pelo YouTube ou pelas redes sociais, que eu trago nos próximos programas recomendações de livros que vão ajudar, vão complementar aquilo que a base, que é a Bíblia, como eu já comentei, a minha base de fé e de vida vai te acrescentar. E quero te recomendar também, nós estamos chegando ao fim, que você fique ligado na nossa programação, tanto pelo canal 14 da TV Cidade, quanto os outros canais que são os nossos parceiros e as nossas redes sociais. Se você colocar a TV Cidade, você com certeza vai nos encontrar facilmente. Caso não encontre, vai lá na internet, no seu buscador de pesquisa e coloca a TV Cidade 14, que você vai encontrar facilmente, tá certo? Eu quero agradecer a tua audiência, a tua paciência e teu carinho de estar aqui e te aconselhar. Não entendeu muito bem? Volta para trás, assiste novamente, que eu tenho certeza que você vai desfrutar de uma vida muito melhor, porque os céus e o cérebro estão muito mais conectados do que você imagina. Até o próximo programa.